Agora nós vamos falar sobre aqui, as variáveis que nós vamos lançar aqui no OpenPR, como nós vamos programar ali, tá? No comando de posição, no controle de posição. Mas antes eu queria só voltar aqui, acho que não ficou muito claro ali, aqui talvez porque eu estou me confundindo um pouco, mas é o seguinte, voltando aqui, né, para a gente obter essa conta. Vou pegar a calculadora. Quando a gente colocou aqui 0,5, meio por cento, 99, meio por cento e zero, para construir a curva, chegou no valor de 10.452. Veja bem, aqui. Qual é o tamanho útil da curva? Ele não considera a área a área parada aqui, da curva. 99% mais meio, certo? Que é a média da aceleração e desaceleração. Ou seja, 10.400 dividido por 0,995. 10.452. Por que eu divido por 0,995? É porque é uma maneira de fazer o seguinte, quer ver? 10.452, tá? Vezes 99,5. Deu por cento aqui, né? Por cento. Eu não sei como faz na calculadora, acho que é assim. 10.452 vezes 99,5%. Os 10.400, tá? Porque aqui a gente tirou o restinho que tinha, mais um arredondamento, o valor que a gente tinha que colocar lá. A calculadora científica, a maneira de fazer a conta é um pouquinho diferente. Tudo bem. Vou colocar aqui que fica mais fácil visualizar. Então aqui é porque a gente chegou então aquele valor de 11.555. De novo, 5% da curva de aceleração, 85% da curva útil, 5% da curva de desaceleração, aí colocou 10 aqui, 10 aqui. Tá. Isso aqui não importa pra gente, porque isso aqui não faz parte da curva, nem isso daqui. O que importa pra gente é que a gente tem 85% de área útil para a curva, mais a média da aceleração e desaceleração, mais 5%. 11.555. Aí se a gente pegar aqui 10.400 dividido por 0,9, 11.555. Por quê? Porque aqui na verdade a gente tem 90% da área, tá? Mais ou menos daqui até aqui, tá? De área útil para a curva. E é isso que ele considera para construir a relação, tá? Para construir no caso a escala. Bom, terminou aqui, então nós vamos para cá. Aqui são as posições que ele gravou para executar essa curva. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele coloca aqui uma descrição, tá? Passo a passo, mas vamos ver se a gente faz aqui direto. Na primeira ele diz que o procedimento de home é a gente que determina. Ele, de acordo com a sua máquina, você vê lá como você vai fazer o seu home. Aqui como a gente não tem nada, só o eixo livre, o que eu determinei de como home? Aqui, que ele... Vou colocar no home, né? Se a gente não colocar no home, fica difícil aqui no home. Método do home. Ele volta até o Z do encoder, que é a posição de zero absoluto, certo?
e determina que essa posição do Z, o primeiro Z que ele encontrar, vai ser a origem. Para a gente resolve, tranquilo, entendeu? Ele vai voltar, o primeiro ponto que ele achar ali, ele determina que é a origem. Ah, mas se a gente tivesse nesse desenho aqui, provavelmente você deveria ter um sensor aqui de home, que retorna lá para o seu home, entendeu? De acordo com a sua construção. Depois, o que ele faz? Na posição 1, ele faz um deslocamento a 10 RPM para 0 PU absoluto, ou seja, ele está só determinando a posição 0 no padrão absoluto, para que ele tenha referência, mais nada além disso, que a gente fez lá, eu vou mostrar. Aí ele que está gravando o que? Ele está dizendo que o parâmetro P589 vai ser igual ao P584. Antes de a gente avançar, toda vez que a gente tem interrupção aqui, ó, interrupção, significa o que? Que na hora que ele executar esse comando, como não tem ninguém aqui que não tem o i aqui, ou seja, ninguém cortando, na hora que ele executar esse comando, ele já vai fazer todas essas gravações, vai gravar esse. A gente fez uma alteraçãozinha aqui que eu vou explicar, tá? Então aqui, aí ele vai chegar e vai voltar para a posição 0. Depois ele fez o que? Ele gravou, tá, o P584 no P589. O que é o P589? Vamos ver aqui mesmo, aqui, lá em cima. Acho que é lá, 7. Na verdade é o seguinte, depois a gente vai chegar lá no P588, a gente vai entender, mas o P589 é porque ele escolheu, tá, no P588X uma forma de percurso que é a seguinte: quando ele tem lá o sinal de captura, que a gente vai ver qual que é, ele vai percorrer um caminho de pulsos pré-estabelecidos no P589 e vai parar. Então por que ele copiou? Porque se o nosso percurso é de 11.555 pulsos, ele quer então que o carro no eixo percorra os mesmos 11.555 pulsos e pare. Por isso que ele copiou ali. É aqui mesmo. Então na página 108, eu acho. Aí ele fez o que? Aí ele gravou o P536. O P536 é o parâmetro que determina a posição para a gravação na array no modo de captura. Ele está dizendo, ou seja, que a captura vai ser gravada no endereço 0 da array. Por isso que tinha aquele valor lá quando a gente deu uma olhada na array. Já vou mostrar aqui onde está. Vai determinar aqui no P538 que a gente vai fazer uma captura só, certo? Isso aqui num vídeo que a gente fala sobre captura explica isso. Significa que a gente vai fazer uma captura e ele já pega e encerra o processo de captura. Não fica capturando diversas posições. No P539 ele determinou como vai ser essa captura, que ele é o 20 aqui. Vamos lá, como a gente parou aqui, vamos dar uma olhadinha lá na parte de captura. Aqui. Vamos ver por aqui primeiro, ver se a gente consegue ver tudo. Modo captura e compare, tem um vídeo lá atrás sobre isso. P536 é o endereço inicial da array. P538, isso aqui é a posição 2, tá? P538 gravou uma posição, certo? Uma única posição para captura. E o P539 ele gravou 0020, se eu não me engano, não foi?
Dá uma olhada lá. 0020. Mais fácil a gente ver então por aqui. Você vê que você tem que saber navegar por todas as abas do Asa Soft. 539. É porque às vezes o assistente é mais claro num ponto do que em outro. O primeiro bit, vamos mudar aqui, a gente vê. Aqui está gravado 028, mas ele gravou 20. Por que 20? Porque o primeiro byte ele se refere ao 39x, que define o que? Quando o modo captura for ativado, esse primeiro bit desse byte ele vai de 0 para 1, e isso é independente da gente. O modo de captura, depois de definido, a partir da leitura do DI7 do trigger, tá, é que vai habilitar isso daqui. Aqui a gente colocou o PR50, depois eu vou explicar por quê. E o 20, aqui ó, que é o 2, é que no segundo byte ele determina que a origem do pulso de captura vai ser o pulso do comando, ou seja, lá, aqueles pulsos que entram pelo CN1. Entendeu? É isso que ele está usando como referência para fazer aquela leitura ali onde, naquela aba que tinha a posição, e gravar na array. Tá? É por isso que está aqui o 0020. A gente não vai gravar isso. Por que o 28? Porque o que eu fiz? Eu setei também, além do que ele tinha colocado, que quando ele fizesse a captura, ele fizesse um movimento para o PR50. Por quê? Vou colocar um videozinho aqui que a gente tinha visto. Veja bem, aqui ele faz o movimento, depois ele move, tá? O servo. Mas se você, por exemplo, que está fazendo uma dosagem de alguma coisa, não sei, você precisa fazer essa leitura para que essas válvulas fiquem abertas durante esse processo. Senão não serve para nada. Vai andar junto, mas não serve para nada, não nesse caso. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu fiz uma maneira da gente poder monitorar uma das DOs, uma das saídas, enquanto isso aqui estiver acontecendo. O primeiro ponto que eu fiz então foi mover pro PR50. Por quê? Porque na posição, assim que é feita a captura, ele desloca para o PR50. PR50 aqui. E no PR50, o que ele faz? Ele grava uma constante 0,30 no P221. O P221 é uma habilitação, tá, para a saída DO04. Ela fica habilitada como o bit 0 do P4. Vamos ver aqui. Do P406. Certo? Quer ver, ó? Eu vou gravar 0, que é o seguinte, é uma instrução de 16 bits, tá? Mas cada 16 bits, e cada bit corresponde a uma DO que a gente determina. Eu determinei que o primeiro bit deveria acender o DO4. Então, se eu gravar um aqui, ó, ele acende. Se eu gravar 0 aqui, ele apaga. Mas existem duas maneiras de você fazer esse acesso. Uma é pelo P406 e outra, tá, é fazendo uma gravação, tá, direto no P221, que é a variável do DO4. Eu ia colocar isso agora, mas depois DO4. Se eu gravar 130, significa que ele vai acender em 1, certo? Então ele vai estar apagado. E se eu gravar 0,30, tá, ele acende. Porque 0,30 ele ativa em 0, ele acende.
tá? 130 ele apaga. Então essas são as duas maneiras. Por que eu não fiz por lá? Porque na verdade lá eu estou trabalhando com a palavra toda. Então na verdade quando eu gravei lá zero, eu não gravei zero no P221. Eu gravei zero em todas as DOs que estivessem atreladas àquela palavra lá, ao P406. Então é melhor a gente, dependendo do que você está fazendo, da sua lógica, fazer um acesso a bit e não um acesso a byte. Por isso que eu optei por isso daqui. E aí o que acontece? Eu gravei, tá, o PR50 aqui para que isso acontecesse. E não tem problema. Por que não tem problema? Vou explicar. Quando ele fizer isso, ele vai fazer um deslocamento aqui para o PR50. Só que ele já vai ter gravado, tá, essa variável, porque está tudo por interrupção. Certo? Então ele já vai ter feito tudo isso daqui. E vai fazer um deslocamento. Ele vai até a PR8, depois na verdade vai até o PR50. Mas voltando aqui, ele faz lá, ativa lá, seta a forma como vai ser feita a captura. Aqui ele vai setar como vai funcionar a função do ECAN, que é o P588. Vamos lá no P588. Fiquei mais enrolado um pouquinho, tá? Talvez esse vídeo demore um pouco. Aqui não, aqui P588. P588. O que ele determina? P588. O primeiro bit, tá, vai habilitar ou desabilitar, tá, desculpa, a função ECAN. Eu acho que eu tenho uma parte que mostra como isso aqui é feito. Isso aqui é uma instrução de 32 bits, tá? Então isso aqui é o primeiro word, ou seja, o word menos significativo, aqui toda essa parte. E essa segunda parte aqui, tá? Essa é o segundo word, que é a parte mais significativa. Deixa eu ver se a gente fez a leitura. Se o vídeo ficar muito longo, talvez eu divida ele em duas partes. Ele fez a leitura atual, mas não importa, é porque a gente não tinha setado ainda as funções, então ele não tinha gravado nada. Mas não importa. Aqui, então o primeiro endereço, tá, que é o 0020, estava escrito aqui, ele vai setar a forma como isso aqui vai ser feito, tá? Vai habilitar a função de captura. No segundo campo, Y, deixa eu ver aqui, acho que fica mais fácil, por aqui dá. Ele vai setar a maneira como vai ser feita a leitura dos pulsos. Aqui ó, o 2. 0, 1, 2, 3. Isso mesmo, tá? 0, 1, 2, 3. Isso, tá? Ou seja, aqui primeiro ele vai variar de 0 para 1, conforme você habilita ou desabilita a função ECAN. O segundo, que é esse daqui, ele vai variar para 0, 1 ou 2. Não, desculpa, assistente técnico. Tô misturando as coisas aqui. Desculpa, tá? É que esse campo ele é um pouco mais chatinho de ver. Eu tô vendo por onde eu vou mostrar isso, para não ficar confuso. Talvez aqui pelo... Acho que talvez ficou mais fácil, tá?
Lá estava confuso, tava aqui lá estava colocando outros parâmetros que são associados e estava um pouco complicadinho de ver, tá? Mas aqui acho que foi mais fácil. Primeiro bit, primeiro número, que lá já tinha A 2 2 2 0. Foi isso que a gente pediu para gravar. Aqui, ó. A 2 2 2 0. Zero 1 habilita a função ICANN. Primeiro, o segundo número 2 aqui, ó. A forma como ele vai fazer a leitura dos pulsos de comando. Ele vai ler esses pulsos a partir do CN1. Tanto que se você não setar isso daqui, ele não faz a leitura. Isso pode ser de diversas formas, tá? Pode ter que ele faça a leitura no modo por captura de eixo, está referente lá ao modo captura, pelo encoder serial, que é o CN5, tá? Pulso do comando, que é o CN1, por um comando interno, que é um comando PR, por tempo, ou por um sincronismo, que é o P577. Mas aqui a gente está usando dois, que é o que interessa pra gente, o 2 aqui. O terceiro é o Z, é a forma de engate, tá vendo? É o Z. Ele colocou, tá? A opção 2, ou seja, 0, o que significa? Quando você habilita a função, ele já entra no engate. 1, ele fica dependendo da DI, mas não é DI 7. Você tem que setar o parâmetro 036, falho, salvo engano. Depois queria tem um vídeo que eu falo mais detalhado sobre isso. E o 2, tá? É a captura de eixo. Isso aqui que interessa pra gente. Depois a gente volta lá. Ou seja, é o modo captura. Ele vai ler, quando a gente seta o 2, ele vai ler o DI 7. Aqui ele lê uma outra função, que é o DI 0. Tem que setar lá uma das DIs como 036, se eu não me engano. E aqui ele vai ler a DI 7. A DI 7 tem uma particularidade, tá? Porque não importa o que esteja setado na DI 7, ela pode estar como um sensor de limite de curso, tá? Para fazer home, mas a partir do momento que você setou o modo ECAN, ela vai assumir 00, porque ela vai ser o sinal de trigger, tá? DI 7. E o U, que ele setou como 2, é a forma de desengate. Tá? No 2, ele colocou que o eixo principal, tá, tem uma referência do valor de P589. Por isso que ele fez aquela cópia, tá? Aqui, ó, do P5, copiou o valor de P584 no P589. Porque ele vai fazer a leitura e quando ele conseguir chegar no valor de 11.555, que é o que estava gravado no P584, ele vai fazer o desengate, que era lá essa opção aqui. 72, né? E o que a gente já tinha visto, que é aqui, a opção 2, certo? Ele vai, depois que ele fez a captura, tá? Depois que ele fez a captura, ele habilita a função ECAN, vai percorrer lá os números de pulsos que estão setados aqui no P589 e vai parar o motor imediatamente, que é a forma 2. Já na outra opção, que é aqui o BA, cadê o BA? Ele setou o seguinte, que depois de desengatado, ele fizesse um movimento, ele executasse a PR do PET. A PR associada, tá, a essa função é a PR10. Isso a gente pode colocar, tá? PR em valor. Então, assim, na verdade aquele A é um valor em hexadecimal. Tá? Decimal 10. Ou seja, quando ele terminar o desengate, ele vai fazer um deslocamento para PR10. Se fosse para outra PR que a gente esquece de colocar, era só colocar aqui o endereço certo. Por isso que ele gravou aqui
Por isso que ele gravou aqui o valor de A. Aí ele desengata, ele de novo habilita, tá, a função de captura e de novo ele habilita o modo ECAN para ficar preparado para um novo pulso. Só que a gente fez uma alteraçãozinha aqui, ó. Como eu tinha feito o deslocamento lá para PS50, para a gente poder fazer setar a saída DO0, gravando lá o bit. Então quando ele faz o desengate aqui, eu coloquei uma PR a mais para ele apagar aquele LED. Quer ver? Aquele LED no caso é que desabilitar aquela saída, tá? É o que está relacionado a P2.2. P2.21. Aqui, desculpa. Quando ele deslocou para PR10, eu fiz diferente. Quando ele deslocou para PR10, a primeira coisa que ele fez, porque ele já tinha acabado de fazer o desengate, ele pegou e colocou o DO0, tá, em 0. Ele apagou aquela saída, ele resetou aquela saída. Porque aqui, se a gente for ver, no PR10 ele já faz o deslocamento de posição, certo? Ele já procura a posição 0 a 100 RPM. Mas aqui a gente fez diferente. Aqui eu coloquei nessa instrução, tá, para que ele fizesse primeiro, tá, ele desabilitasse o DO4, depois no PR11 ele voltou para essa posição e no PR12 aí sim ele fez um jumper de novo para a posição 4. Por que para a posição 4? Porque na posição 4 ele já vem aqui e seta tudo isso aqui de novo. Entendeu? Aí ele entra em loop. Toda vez que entrar um pulso ele vai repetir essa função, certo? Podia ser daqui? Podia, mas ele vai ficar fazendo home toda hora, entendeu? Pode, mas não teria necessidade, porque esses parâmetros aqui você não tem que mexer. Isso aqui não muda nunca, isso aqui não muda nunca. Então ele pegou onde você realmente muda, tá? Onde são os parâmetros que oscilam aqui no P5, no P538. A partir do momento que eu fiz a captura, isso aqui zerou. Então toda vez que eu quiser fazer uma nova captura, eu preciso colocar o valor 1 aqui. Depois eu preciso de novo habilitar aqui a função de captura para ele poder fazer esse decremento. Depois de novo ele fez a habilitação do modo ECAN. Aqui ele setou, tá, a posição para estar pronto para fazer a leitura, e aqui o modo ECAN. Tudo para ficar guardando o pulso. Por isso que ele voltou então no PR4. Certo? Então ficou um pouquinho mais longo porque a gente fez essa jogadinha aí. Também tem uma outra maneira de a gente habilitar aquele DO4. Tem uma variável, que é a variável 61, que ela fica sempre em 0 a partir do momento que a gente vai fazer. A partir do momento que a gente entra na curva ECAN, que começa a fazer o movimento, ele começa a subir aqui de 0, no caso até 11.555, ele fica incrementando aqui. Quando terminou ele cai para 0, ou seja, eu podia fazer uma lógica que lendo essa variável seria um pouquinho mais chato. Enquanto ela fosse diferente de 0, a saída DO0 teria que estar ativa. Você pode escolher a melhor maneira de fazer, desde que você consiga colocar isso dentro da sua lógica. Okay? Na próxima etapa agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os movimentos com o eixo. Estou aqui meio deslocadinho, mas fazer os movimentos com esses eixos e vamos monitorar as variáveis, tá? Tanto aqui como aqui. Aqui nessa tela da EHM que eu coloquei só para a gente poder visualizar, eu coloquei a lista dos parâmetros principais, mas aqui são referentes, tá? A comunicação Modbus, para a gente poder visualizar pela EHM. E aqui são as configurações iniciais, tá? Porque tem uma coisa que é importante você saber.
Se a gente tiver o sentido do movimento do eixo escravo diferente do sinal de entrada ali, do eixo mestre, tipo assim, se um tiver positivo outro negativo, ele não faz a captura. Se estivesse girando no sentido negativo, os dois têm que estar negativos. Se estivesse girando no sentido positivo, os dois têm que estar positivos. Mas no próximo vídeo a gente passa por aqui. E aqui são só os principais. Depois aqui são todas as variáveis que a gente colocou para avaliar durante a construção desse exemplo aqui. Tá? Então tá.